Abra sua Bíblia comigo no Evangelho no qual escreveu Marcos, no seu capítulo de número 2. Nós estamos aqui no culto do amigo, como assim nós intitulamos, conhecemos. O nosso maior amigo, Jesus Cristo, ele já está na casa. Desde as orações, dos louvores, das mensagens ministradas através do louvor e da adoração do povo de Deus. Nós sabemos que hoje é um dia de Páscoa, comemorado a Páscoa. Nós não podemos ter a preocupação maior em que tipo de chocolate que nós ganharíamos ou ganhamos, mas sim no que representa a Páscoa para aqueles que são cristãos. E é muito importante nós termos essa consciência que maior do que qualquer postagem que nós possamos fazer é nós reconhecermos e executarmos a palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque é isso que vai nos levar para o caminho da cruz, é o que vai nos levar até o reino do céu, para que naquele grande dia, como as irmãs louvaram aqui, vai ser só alegria, só vitória, só bênção, porque nós vencemos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Diz a Bíblia Sagrada, eu vou ler, pode colocar direto aí no 3, e diz assim, vou ler por ali: e alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas, algumas versões vai dizer 4 homens. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a cama ou a maca que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-se, pegue a sua cama e ande? Só até aqui. Que Deus abençoe. Feche seus olhos. Pai querido, diante de Ti, Senhor, meu Deus, como canal de bênção, Senhor, mais uma vez eu quero me colocar, Senhor, aqui. Meu Deus, que a Tua mensagem, a Tua palavra, essa palavra, Pai, que produz fé, que produz vida, que produz transformação, possa ser ministrada, Pai, de forma simples ao coração de cada um de nós. Pai querido, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, nesta tarde, eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor direcione, Senhor, o Teu povo, porque eu tenho certeza daquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor há de falar com o Teu povo, Senhor, como o Senhor me visitou naquela tarde. Senhor, assim eu peço a Ti e já Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos diante dessa mensagem do Evangelho no qual escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, um Evangelho que foi escrito para os gentios que estavam na cidade de Roma, que estavam ali sobre o jugo do Império Romano. É por isso que o Evangelho de Marcos é um Evangelho poderoso, é um Evangelho que vai falar de diversos milagres, é um Evangelho no qual vai demonstrar que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. O Evangelho de Marcos, escrito em mais ou menos 60 depois de Cristo, vai evidenciar algumas particularidades que os outros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, que são aqueles que são da mesma visão, que relatam as mesmas coisas de forma às vezes diferente. Esse evangelho agora é um evangelho curto, mas um evangelho extremamente poderoso, vai dizer que havia um paralítico na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum agora é uma cidade que era adotada por Jesus, porque era também conhecida como a cidade de Jesus, Cafarnaum da Galileia. Nós vamos ver agora que Cafarnaum era um ambiente onde Jesus costumava ficar e a realizar diversos milagres. Diversos milagres Jesus, ele realizou nessa cidade. Por isso daí o nome de ser conhecida como a cidade
Jesus, porque alguns vão até dizer que ele morava, depois de um tempo, foi morar em Cafarnaum. Mas quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, ao longo dos seus 1189 capítulos, nos seus 66 livros, o autor agora vai destacar essa mensagem. O autor agora vai destacar essa mensagem que também está escrita em Mateus e também no livro de Lucas. Mas ele vai trazer algumas particularidades. Ele vai dizer que Jesus estava na sua casa, e que Jesus, estando na casa, uma multidão ia até o lugar onde ele estava, porque aonde tem Jesus tem multidão. Aonde Jesus chega, as pessoas querem ir até ele para receber um milagre, para receber uma palavra, para receber a cura, ou para ter a sua vida transformada. É por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, porque nós sabemos que Jesus está na casa, e nós sabemos que se ele está na casa, algo diferente acontece, porque a presença do Mestre traz milagre para as nossas vidas. E quando nós vamos ver o texto, nós vamos ver agora que alguns dias se passam e as pessoas chegam até lá, chegam até Jesus, chegam até esta casa, e a Bíblia vai dizer que esse dia era como se fosse um dia de congresso. Não cabia gente, tinha gente na porta, tinha gente para fora, tinha gente de tudo que era lugar para ouvir as palavras de Jesus, porque Jesus estava ministrando. A Bíblia não relata que ele estava curando, a Bíblia não relata que havia feitos ali, mas a Bíblia relata que ele estava ministrando, porque todo milagre acontece pelo poder da palavra. Tudo que vem de coisas preciosas do céu vem pelo poder da palavra. Você quer ver milagre? Leia a palavra. Você quer viver milagre na sua vida? Viva a palavra, porque quando vivemos a palavra, o céu se abre e as coisas do céu começam a descer sobre as nossas vidas. Porque a palavra está cheia de lugar, cheia de milagre, mas que está faltando palavra. Mas para aqueles que querem herdar o céu, sabe que só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e está sentado no mais alto e sublime trono, e está contemplando a minha vida e a sua nessa noite, porque ele sabe que você não veio aqui através e nem para ver o coelhinho da Páscoa, mas você veio para ver o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. E agora Jesus está ministrando, Jesus está falando, e a Bíblia vai dizer que vieram alguns homens, 4 homens, ou 4 pessoas, e levaram um homem que estava paralítico. E nós estamos no culto do amigo, e eu estou aqui pregando o tema do amigo. Foi o tema que me foi passado. Quando nós falamos de amigo, nós falamos de pessoas que são íntimas. Quando nós falamos de amigo, nós estamos falando de pessoas que muitas das vezes guardam os nossos segredos. Quando nós falamos de amigo, nós estamos falando de pessoas que, ao olhar para você, reconhecem que você não está bem. Porque quando falamos de amigo, nós estamos falando de pessoas onde nós tiramos as nossas máscaras, onde nós tiramos a nossa capa e nos derramando, muitas das vezes através de lágrimas, nos derramamos muitas das vezes através de atitudes, coisas que as pessoas que não têm intimidade com você não conseguem enxergar que você é assim. Mas o seu amigo te conhece, a sua amiga sabe quem é você, a sua amiga sabe que há momentos que ela vai precisar te chamar a atenção, e se você é um amigo de verdade, você vai ouvir, você vai compreender e vai agradecer depois, porque você tem um amigo, porque está cheio de amigo que passa a mão na cabeça do outro, está cheio de amigo que concorda com tudo que o amigo faz, está cheio de amigo que vive uma vida pecaminosa e os amigos estão batendo palma e estão dizendo, vai por esse caminho. Mas Jesus não, o nosso querido e amigo fiel Jesus Cristo, ele muitas vezes nos chama para adentrar a casa, nos chama para adentrar ao quarto, para subir ao monte e não ficar dormindo, mas sim ouvir as suas palavras, sim ouvir os seus conselhos. E nessa noite o nosso amigo fiel está falando comigo e com você, porque ele quer estreitar essa amizade. E se você veio aqui pelo convite de um amigo, saiba que tem um amigo que é melhor do que esse que te trouxe, o Espírito Santo de Deus. Ele quer fazer uma amizade com você hoje, ele quer que você siga ele, ele já está te seguindo. Aleluia. Esse é o verdadeiro amigo.
falamos de amizade, poderíamos falar da amizade de Jonathan com Davi, poderíamos falar da amizade entre dois irmãos, entre Arão e Moisés, entre Moisés e Ur. Quando Moisés estava com as suas mãos cansadas, tinha dois amigos segurando para que Israel tivesse vitória. Porque tem amigos que estarão conosco no monte, tem amigos que estarão conosco na oração, e tem amigos que estarão sustentando a nossa mão quando as nossas forças já se foram. Tem amigo que vai subir no monte com nós, ele nem consegue orar, mas ele vai dormir lá do seu lado, para que se você precisar, você pode chamar ele. Tem amigo que vai estar deitado no barco, dormindo sossegado, enquanto você está apavorado, mas no momento da aflição você vai chamar por ele, e ele vai responder. Tem amigo que você pode chamar ele na madrugada, que ele vai te auxiliar. Tem amigo que você pode confidenciar algo, porque ele vai te ter uma boa palavra, vai dar um conselho para você, porque quando falamos de amigo, nós estamos falando de pessoas que nós confiamos. E essa confiança vai estreitando a amizade, e essa amizade que eu e você precisamos com o nosso amigo Espírito Santo. E agora nós vamos ver, eu queria aqui rapidamente citar 3 tipos de amizade. Alguns amigos no qual nós podemos contar e outros nem tanto. Eu coloquei aqui nesse livro papel. Diz assim: 3 amigos que nós precisamos. Aqueles amigos que ignoram a dor e seguem nos acompanhando. Amigos que abrem mão, muitas das vezes, da sua vida, da própria vida, para continuar acompanhando aqueles que são seus amigos de verdade. Geralmente nós temos esses amigos no meio da família, a mãe, o pai, mas muitas das vezes a mãe e o pai, ou até mesmo o marido, a esposa, deveriam ser os maiores amigos, mas às vezes a gente não consegue confiar tanto, porque às vezes nós queremos justamente falar algo que está acontecendo, do pai, da mãe, do marido, da esposa. E como que nós vamos falar? Mas tome muito cuidado com os amigos, porque se não for o seu amigo de verdade, você vai ter problema. Logo, logo estará no jornal tudo aquilo que você falou, porque você confiou em alguém que não é seu amigo. Mas quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de um amigo que ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele senta do lado do poço, vira para mim e para você e fala assim: olha, você tem 5 maridos, já teve 5, e tem um ainda que está com você que não é seu, mas vai lá, se conserta, que eu tenho uma obra na sua vida, porque eu sou seu amigo. Aleluia. O nosso amigo fiel é aquele que nas horas mais difíceis, nas horas mais escuras, ele está conosco, ele passa conosco no meio do vale da sombra da morte, aonde não tem ninguém para te defender, aonde não tem ninguém para te resgatar, mas Jesus está lá, olhando e contemplando e te ajudando, estendendo a mão. O nosso amigo verdadeiro é um amigo que quando você cai, ele não ri. É um amigo que quando você afunda, como Pedro afundou, ele vai lá e estende a mão e te tira do meio das águas. Porque o verdadeiro amigo é aquele que no momento de dificuldade, no momento de guerra, ele sobe no madeiro. Quando seus amigos ficaram trancados com crise, assustados com o que iria acontecer, mas ele pelos seus amigos se entregou. Aleluia. Aleluia, é esse amigo que eu estou falando nessa noite, Jesus Cristo. Porque quando nós vemos amigos, é aqueles que vão nos levar até Jesus. Porque o amigo que te leva para fora de Jesus, ele não é Deus, não. Ele não é tão amigo assim. Ele não é seu amigo. Isso não é só para jovem, não é só para adolescente, é para você, minha irmã, é para você, meu irmão, que muitas das vezes está confiando muito no amigo do mundo, está se esquecendo do amigo Espírito Santo. Aleluia. Porque nós devemos fugir dos amigos que falam assim: ah, é o jeito dele, é o jeito dela, ele é assim mesmo. Não! Fique perto de amigos que vai colocar o dedo na sua ferida e vai falar para você: ó, tá bom, eu estou aqui do seu lado, mas você precisa melhorar aqui, você precisa mudar ali, você precisa se converter. É Deus, aleluia. Porque dessa forma você não vai conseguir chegar onde está o nosso amigo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. O doce você toma em casa. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender que temos o amigo Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai nos ajudar a carregar essa carga. Aleluia. Aleluia. Coisa linda. Eu vi aqui o Eliel ensinando.
carregando a cruz. A Bíblia diz que quando Jesus estava caminhando com a cruz e era pesada e ele caiu, não foi João que foi lá ajudar ele, não foi Pedro que foi lá ajudar ele, não foi Tiago, não foi Maria, não foi alguém de fora, um homem, um sirineu, Aleluia. alguém que não andava, não tinha pinta, não tinha o título, não estava na culpa, mas foi lá ajudar Jesus. Aleluia. E às vezes na nossa vida Deus coloca do nosso lado pessoas que são improváveis para nos ajudar, porque Deus gosta dos improváveis. E nós vamos ver que nós precisamos então entender que certos amigos nós devemos evitar, aqueles que não querem ver mudança nem nas suas vidas, nem na nossa, porque o amigo de verdade, ele te ajuda a carregar, ele te ajuda a melhorar. Nós precisamos ver e entender que existem amigos que nos ajudam a romper obstáculos. É mais ou menos uma corrida, aqueles que já participaram ou que veem pela televisão. Você vê alguém correndo e daqui a pouco alguém chega do lado, coloca a mão nas costas e fala: vamos, está acabando, está chegando. E as pessoas às vezes vão pegando aquele gás e vão caminhando, e vão chegando e vão indo, porque alguém esteve ao lado. Nós vemos em Jericó 7 rodas. Imagina, irmão, lá tinha pessoas que tinham suas mobilidades reduzidas, deficiências. Como que eles deram a volta? Como que eles conseguiram? Imagina alguém coxo, como que deu a volta? Alguém teve que carregar, alguém teve que juntar. Aleluia. Há momentos na nossa vida que nós não vamos conseguir ir sozinhos, e é por isso que nós temos um culto como esse, é por isso que nós ministramos dessa forma, para dizer para você, meu amigo, que entrou aqui nessa casa, tem um povo aqui que quer te ajudar a caminhar, tem um povo aqui que quer se esforçar por você, para dar a mão para você e nós caminharmos junto, porque o nosso intuito aqui é chegar no céu. Aleluia. Porque o maior esforço já foi feito na cruz do Calvário. Amigos que rompem obstáculos e lutam por você. Porque esses amigos desse homem que não fala o nome, não cita quem eram os 4, não cita quem era o paralítico, mas a Bíblia relata, Marcos aqui vai relatar que esses homens, eu vou colocar como amigos, porque ninguém fica carregando os outros aí na rua se não for amigo. E nós vamos ver isso. Agora, eles chegam, pegam esse homem e vão, e diz a Bíblia o quê? Que a casa estava cheia, não tinha como entrar, tinha gente na porta. Olha a dificuldade, não dava para sentar Jesus. Eles tiveram até boa vontade para chegaram, aleluia, entraram no quintal, mas quando viu estava cheia a casa. Aonde eu vou sentar? Não dá, não tem lugar reservado, não tem onde eu vou. Alguns ali, talvez os próprios amigos, poderiam olhar e falar assim: vamos voltar para casa, outro dia a gente vem, outro dia eu te levo na igreja, outro dia eu te levo para receber uma oração, outro dia eu convido a minha vizinha, outro dia eu convido o meu parente, porque eu estou vendo que está cheio, não tem aonde sentar, não tem aonde ir, tem gente até na porta. A Bíblia diz isso. E não podendo se aproximar, no verso 4 diz assim: por causa da multidão. A multidão estava impedindo eles de chegar a Jesus. Olha a multidão aí de novo. Quantas vezes na Bíblia Sagrada nós vamos ver que a multidão impedia pessoas de chegar a Jesus? E eu não sei qual é a multidão que está separando você de Jesus nessa noite, mas eu quero te chamar para romper essa multidão. Eu quero te chamar para você não olhar para a multidão, ou não olhar se a casa está cheia, não olhar se
olha, mas não tem lugar para mim. Tem sim, tem lugar para você sim. Jesus, a porta da graça ainda está aberta, a arca ainda não fechou. Ei, tem lugar para você sim. Aleluia, aleluia. Eles olhando, talvez pensaram: ah não, está cheio, não dá, vamos voltar para trás. Talvez alguém fale: mas voltar, a gente já veio carregando até aqui. Será que depois do culto não dá para falar? Será que depois do culto não dá para falar com esse Jesus? Será que ele não vem aqui? Será que se a gente falar com o obreiro da porta, ele não leva a gente lá? Estou contextualizando, obviamente. Será que não dá para falar com alguém? Você não conhece ninguém aí para te passar na frente, cara. Você não conhece ninguém aí para te indicar, não. Porque não está dando para acessar Jesus. Aleluia. Porque quando nós não estamos acessando Jesus, nós começamos a criar empecilhos. Nós começamos a ver dificuldade em tudo. Porque Jesus parece distante. Porque Jesus parece que está numa cruz pendurado e não ressuscitou. Porque parece que ele foi sepultado e não levantou mais. Ei! Não, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aleluia! Jesus está vivo. Obrigado, Deus. E ele está ouvindo o meu e o seu clamor. A multidão não vai te impedir de chegar a ele. A multidão não pode parar. A fofoca não pode parar. A coluna não pode te parar. Porque Jesus está na casa. Aleluia. Obrigado, Deus. Nada pode nos impedir de chegar ao céu. Deus. Aleluia. Porque nós precisamos desse tipo de amizade que nos leva para mais perto de Jesus. Glória a Deus por isso. E alguém dos amigos, olhando a casa cheia, Obrigado. olhando, procurando um lugar, talvez o mais tímido deles, um olhou para o outro e falou: ó, e se a gente subir no telhado? Imagina você, meu irmão, está indo e alguém fala assim: e o telhado? Poderia dar várias desculpas, falando: eu não conheço a casa, eu não conheço a estrutura, eu não sei se dá para andar nesse telhado. Para quem já teve o prazer de subir no telhado, né? Trabalhei no tempo de ajudante de calheiro, glória, maravilha, no sol, estava numa telha, era bênção, cada mão na telha era glória, e andando no meio dos pinos ali, dos ferros, das vigas. Aqueles que sobem sabem a dificuldade, qualquer coisinha que ele quer, e dependendo da telha, ela não só vai quebrar, mas você vai varar e vai ir longe. Se não tiver com a salvação em dia, já cai direto no inferno, porque é assim, porque é muito sensível, é algo que está exposto ao sol, obviamente, para os entendidos, para os teólogos. Aquela casa não era como a de hoje, de telha, colonial, né? Era diferente, era fechada com os feixes, com feno, com palha, não tinha aí uma telha bonita igual está na igreja, não tinha igual está aqui na lateral, né? Era diferente, mas havia também a sua dificuldade. Aqueles homens, eu tenho certeza que não levaram uma escada. Quem sai carregando um paralítico com uma escada? E alguma coisa eles tiveram que fazer, porque alguém teve uma ideia. Alguém falou assim: olha, pega e vamos subir ao telhado. Tá bom, vamos subir, vamos lá. Porque quem quer ver milagre não pode parar na primeira dificuldade. Quem quer viver o sobrenatural de Deus não pode olhar o primeiro telhado e não querer subir, não querer ir na primeira multidão, querer parar, porque senão não vê milagre. Aleluia. Lembra da mulher que rompeu a multidão e tocou na hora de Jesus? Rompeu a multidão. Se não romper, lembra do Bartimeu? Né? Tinha até Giovana aqui. Se não romper, não vai. Se ficar parado, ai, os céus ouvidos,
Bíblia diz que quem olha o vento, quem olha o tempo, olhando para lá e para cá, não semeia, não planta, não colhe, não come. Por quê? Porque está parado. E aqui eu estou falando guerreiro. Se você está no reino, está parado, você não vai ver milagre. Você precisa se movimentar para ver milagre. Você precisa romper as dificuldades, porque Jesus está do outro lado. Aleluia. Já estou terminando. Vamos lá, vamos avançar. Terceiro tipo de amigos que nós precisamos. Amigos que fazem o impossível, que oram por nós, que jejuam por nós, que entram em guerras por nós, mesmo quando nós não sabemos. Porque coisa boa é você chamar alguém para ir comer, para ir lá na fazenda, para ir em algum lugar, coisa boa. Mas coisa melhor é você chamar alguém para orar. Quer ver se é seu amigo, chama para orar. Mas chama para orar mesmo. Não é para ir no culto, sabendo que depois vai ter o pães e bebes, não. É para ir orar, para ir clamar. Pode ir um dia, 2. Aleluia. Jesus tinha 12, chamava 3. E mesmo assim, aleluia. Você está entendendo que Jesus está te chamando, mas às vezes você está dormindo. Jesus está te chamando por uma intimidade, porque Ele é o seu amigo fiel e você está dormindo. Jesus está te chamando para ir numa profundidade maior, mas você está dormindo. Porque nós estamos nos esquecendo do amigo. É aquele amigo que você esquece no aniversário dele. É aquele amigo que você até pensa em mandar mensagem, mas não manda. Está cheio de gente com um relacionamento como esse com Jesus. Até lembra que ele existe, mas não manda mais mensagem. E essa mensagem é oração. Não liga mais para ele, não se comunica mais com ele, porque talvez está arrumando outros amigos. Não é assim? Na juventude, na adolescência, conhecemos um amigo novo, a gente às vezes acaba desprezando os outros amigos. Eu me lembro do meu aniversário de 7 anos, ali foi convidado 2 feridos. Na época, morava em São Paulo, 2 feridos. Um menino estava comigo todos os dias, chamado Felipe. Todos os dias. Eu falava onde eu ia, ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. E vivia junto com ele, um em carne. Aí chegou um outro Felipe. Esse outro Felipe, Luísa, ele chegou com um presente maior do que o Felipe que estava comigo todos os dias. Ele chegou com um presente mais caro do que o Felipe que estava comigo todos os dias comendo merenda na escola. Chegou o outro Felipe que veio, cheiroso, bonito, e tomou o lugar do Felipe que estava comigo todos os dias. Na hora do primeiro pedaço de bolo, eu falei, é para o Felipe. Todo mundo olhou e falou, é o Felipe que está com ele todos os dias. Eu fui lá e entreguei para o outro Felipe. Uma criança de 7 anos. Graças a Deus, Jesus me libertou disso. Mas o que eu quero dizer com esse testemunho? Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós vamos fazer escolhas com outros amigos, porque eles nos proporcionam um prazer diferente, porque eles nos levam a lugares que os amigos da igreja não nos levam, que eles nos levam a lugares aonde nós não podemos pisar, mas ele, sendo seu amigo, ele vira para você e fala assim, não tem problema, nós podemos ir. Ei, esse amigo nessa noite está repreendido, o diabo vai sair da sua vida, vai sair da sua casa, dê ouvido à voz de Jesus. Amigo Jesus, o que está com você todos os dias, que quando você põe lá um ovo frito na boca, ele está com você provendo. Quando você sai para trabalhar na madrugada, ele está contigo. Não ouça a voz do novo amigo. Amigo passageiro, amigo de verão. Isso serve para você que é casado. Isso serve para você no seu trabalho, na igreja. Não dê voz aos novos amigos. Eu aqui não estou falando de pessoas. Não dê voz àquilo que parece ser mais bonito, que parece ser mais agradável. Aleluia.
Lembre-se da cruz do Calvário. Lembre-se do que o seu amigo verdadeiro fez. O que eu não poderia fazer por você, o seu esposo, a sua esposa não poderia. Mas ele foi lá e disse: não, amigo, pode deixar que essa cruz eu levo por você. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você já agradeceu ele hoje? Porque ele, amigo, obrigado porque você fez. Porque amigos fazem o impossível. Aleluia. Imagina Jesus pregado naquele madeiro. Quando ele olha João, ele olha Maria, olhando para ele, Maria chorando, ele olhando, ai meu Deus, e dizendo: meu amigo, eu estou no seu lugar. Aleluia. 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 Oh glória. É esse tipo de amizade que nós precisamos. Estou acabando. Penúltima parte. E vendo Jesus, a fé deles. Aqueles homens agora sobem ao telhado. Vai lá. A Bíblia diz: faz um buraco. Ou seja, houve ali um esforço. Tiraram. Então ali, a casa está cheia. Começa. Na cordinha, com a mão segurando. O homem descendo. O homem sendo colocado na frente de Jesus. Tem milagre, irmão, que começa na fé daquele que ora, não na fé do doente. É por isso que nós temos que orar para os enfermos. É por isso que nós temos que orar pelo oprimido. Porque há momentos que essas pessoas não têm fé, mas aqueles que estão levando ele até Jesus, aqueles que estão orando têm fé. E esse alguém é eu, é você, irmãos. É por isso que nós temos que orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos. Não podemos desistir. Ah, mas o telhado está atrapalhando, a multidão está atrapalhando. Continua, persevera, porque uma hora Jesus vai olhar a sua fé, a minha fé vai dizer: não. Jesus não olhou a fé do paralítico, não foi como das outras vezes, e olhando a fé dele para ser curado. Não, não tem isso. Não tem isso. Jesus olhou a fé dos amigos. Aleluia. Jesus olhou a fé daqueles que estavam escrevendo no caderno do Eu e Mais Um. Jesus olhou a fé daqueles que têm colocado pessoas no joelho. Jesus olhou a fé daqueles que têm colocado o nome de pessoas para orarmos, porque pessoas não têm mais força. Mas Jesus chamou a mim e a você para carregar alguém, e nem que se for para remover o telhado, mas colocar a presença dele. Porque a sua oração está sustentando muita gente. A sua oração, Jesus tem ouvido, tem colocado ainda a sua casa de pé. Irmão, mas está por um fio, tá? Mas você está orando. Se você não tivesse um fio, já tinha sido cortado. Irmão, mas Glória a Deus. continue orando. Continue orando. Continue. Deus vai colocar pessoas para te ajudar a carregar essa cama. Aleluia. Oh glória. Olha aí, Deus. Oh glória. Eu acho isso muito interessante, Daniel. Porque vários milagres, as pessoas foram até Jesus, gritaram pelo nome dele, subiram, fizeram algo, mas esse homem não pediu. Aleluia. Ah, me levaram. É uns amigos meu, crente doido, que falou que se me levar lá na igreja, Deus pode transformar minha vida. Eu estou aqui. E eu vim. Aleluia. Talvez eu e você, no passado, éramos como esse homem. Alguém começou a orar por nós, nos apresentou esse Jesus, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Então é motivo de nós rompermos as barreiras e apresentarmos esse Jesus para outros. Maravilha. Porque a sua oração tem levado milagres a pessoas. Mas aqui, para encerrar, Jesus, no verso 5, não vou me estender mais. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico:
ele viu a fé daqueles homens, ele tira o foco da onde ele viu a fé, e agora ele olha para o necessitado, e ele olha para o necessitado e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Quem falou que ele pediu perdão? Quem falou que tinha pecado, que ele queria ser perdoado de pecado? Me trouxeram aqui, eu vim para andar. Falaram aí que esse homem levanta todo mundo. Eu vim para andar, eu vim para viver um milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas antes, nós precisamos entender que você pode ser curado 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Você pode ser abençoado, Deus pode te dar isso, dar aquilo, não importa. Mas se Ele te lavar, se Ele te mudar de dentro para fora, se Ele perdoar os seus pecados, agora nossas orações passam a ser ouvidas. Se nós nos arrependemos do nosso pecado, o Jesus da cruz, Ele vai entrar, vai fazer morada, vai perdoar o pecado e tudo vai ser transformado. Aleluia. O objetivo maior não é você dar. O objetivo maior não é você voltar a enxergar. O objetivo maior, aleluia, é você romper o telhado e alcançar os altos céus. O objetivo maior é a cura da alma. Glória a Deus. E Jesus quer curar a sua alma hoje. Irmão, mas eu sou crente há 20 anos. Jesus quer curar a sua alma hoje. Irmão, mas eu preciso disso. Jesus quer curar a sua alma hoje. Porque o verdadeiro amigo está olhando para você e está dizendo: olha, o semblante espiritual está caído. E quando o semblante está caído é perigoso. Deus olhou para Caim e disse assim: Caim, o seu semblante está caído. Você está armando alguma coisa? Não, eu estou bem. Não está bem não. Porque ninguém pode enganar o Espírito Santo. Mas quando Deus olhou para ele e disse: Caim, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: Aleluia. não deixa seu semblante caído. Porque Jesus quer te tocar, quer transformar você hoje. Aleluia. Filho, os seus pecados estão perdoados. Deus não só quer resolver o seu problema, mas Ele quer restaurar a sua alma. Porque os amigos de verdade te levam até Jesus. Porque a fé que carrega nos faz alcançar milagre. E aqui eu encerro. Nessa breve palavra, simples palavra, como Deus colocou no meu coração. Quem é você nessa história? Você é aquele que precisa ser carregado para ir até diante de Jesus? Você é aquele que é um intercessor, que tem carregado, tem levado alguém até diante dos pés do Mestre? Aleluia. Ou você é aquele terceiro tipo que a multidão estava ali, não participou, viu um homem descendo do telhado, olhou e falou: nossa, tem um homem descendo do telhado. Nossa, tem um homem no pé de Jesus. Nossa, olha, e só olha. Quem é você nessa noite? Aquele homem. Aleluia. Meu Deus. Quem é você nessa noite aqui? Aleluia. Você é multidão? Você é intercessor? Ou você é esse necessitado que precisa da cura da alma, que precisa de uma cura física? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nessa noite, que você possa romper o telhado, porque quando você rompe o telhado, o céu derrama milagres sobre a sua vida.